Beleza. Eu vou acompanhando com vocês aqui, que a gente tem um pequeno lag na parte da transmissão aqui, a hora que eu estou escrevendo, mas nada que a gente vá ajustando aí, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós sabemos que as unidades, elas variam, né, conforme o que você pretende medir, correto? Por exemplo, se eu quero medir quantos litros tem numa garrafinha, tá vendo que eu já falei litros? Eu estou usando uma unidade, né? Eu quero saber quantos litros eu tenho numa garrafa, certo? Então, eu estou falando sobre uma unidade. Litros, ele é uma unidade de medida, certo? Ele é uma unidade de medida que é utilizada para medir um tipo específico, que no caso aqui é o líquido, certo? Volume, litros, beleza? Uma outra unidade de medida de volume. Alguém tem alguma ideia aí de outra unidade de volume que eu posso estar utilizando? Metro cúbico, legal. Para quem não sabia nada, está bem aqui, ó. Metro cúbico. O metro cúbico é utilizado para medir também essa parte de volume, tá? Então, esses caras aqui são unidades volumétricas, certo? Então, metro cúbico e o litros. Aí, o pessoal escreveu aqui quilogramas. Pensa assim, ó. Vamos lá, eu vou comprar uma caixa d'água. Eu quero 1 quilo de caixa d'água. Como que a gente faz para pedir uma caixa d'água com 1 quilo? Você já viu alguém falar que eu tenho 1 quilo de caixa d'água em cima do meu telhado? Eu acho que não, né? Então, o quilo não é uma unidade de volume, tá? O quilograma é uma unidade voltada para o peso, certo? Então, eu uso o quilograma para medir peso. Esses caras aqui, eles são diferentes, tá? Então, a unidade volumétrica para a unidade de medida de peso, elas são diferentes, tá? Então, não posso falar que eu quero 1 quilo de caixa d'água, assim como não posso falar que eu vou lá na balança lá e a hora que eu subir na balança eu vou pesar 3 litros. Não dá, né? Tem como fazer isso? Não tem, né? Então, essa unidade de medida específica do quilo é para fazer a medida de peso, tá? E a medida de metros cúbicos e litros é uma medida volumétrica para medir volume, certo? Beleza? Bom, vamos lá então. Então, deu para entender, né, que eu tenho unidades específicas para fazer medições com itens aqui, certo? Então, para mim medir unidades volumétricas, eu vou usar uma unidade específica. Eu não tenho como usar o peso, por exemplo, para mim, juntamente com o metro cúbico. Isso aqui não dá, certo? Assim como eu não consigo usar o quilo para medir um volume aí, beleza? Então, são coisas distintas desses caras aqui, beleza? Então, não dá para fazer isso. Isso é importante, tá? Assim como eu tenho a questão das medidas, né, que lineares, como, por exemplo, o milímetro. O milímetro é uma unidade para se medir linear, uma unidade de medição linear, certo? Então, esse cara aqui, eu também não consigo utilizar como quilo. Então, não dá para fazer isso daqui. Eu não consigo falar que eu subo na balança lá e peso 10 milímetros. Não tem como, tá? Então, são coisas distintas, certo? Então, sempre quando a gente estiver utilizando unidades, é importante verificar para qual que eu tenho que estar utilizando. Se eu tenho que utilizar uma unidade em metro cúbico para fazer uma medição volumétrica, se eu tenho que utilizar a unidade de quilo para fazer uma medição em peso, uma unidade de milímetros para fazer uma medição linear, tá? Então, o que eu quero mensurar tem relação com a unidade que eu vou estar utilizando, tá? Unidade e o que eu vou estar mensurando. Medir, mensurar. Ó, tô caprichando a letra aqui agora, hein, cara? Dá para entender bem aqui, ó.
só cortou um pouquinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Vou ajustando minha mesinha aqui. Certo? Então, eu tenho que usar uma unidade específica para verificar o que eu quero medir ou o que eu quero mensurar. Bacana? Puxar um pouquinho mais para cima aqui. Mais algum exemplo aí de unidade de medida linear? Metro, bacana. Ó, aí sim, quilômetro, polegadas. Vamos lá para Europa, hein? Chique. Então, milímetros, metro. E mais? Quilômetros, polegadas. Quilômetros. Ou a polegada, né? Eu acredito que o professor já deve ter falado para vocês, né? Mas a polegada, ela normalmente é representada por esses dois risquinhos aqui, né? Eu tenho o número, certo? E esse cara aqui, ele é o símbolo que representa a polegada, tá? Então, esse cara, sempre quando tiver apresentado ali, ele vai estar se referenciando a algo que é a polegada. Beleza? Temos a milha também, bacana, é isso mesmo. Então, medida linear é tranquilo, né? O que a gente acaba mais vendo aí na disciplina. Eu acho que vocês devem ter visto bastante isso daí com o professor também na parte de história, né? Da metrologia, lá já, certo? Tranquilo até aqui? Então, ficou claro, né? Que nós não podemos utilizar unidades volumétricas para mensurar ou para medir alguma unidade, por exemplo, que se refere ao peso, assim como não podemos medir linearmente uma unidade volumétrica lá. Bacana? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu acho que ficou bem tranquilo, né? Ficou um resuminho aí do que vocês viram dessa parte de história, das medidas aí, certo? Então, se eu for lá na pizzaria, né, comprar um refrigerante, não vou chegar lá e falar pro cara que eu quero 1 quilo de refrigerante, hein? Então, eu tenho que chegar lá pro cara e falar assim, ó, eu quero aí 1 quilo de pizza, né? Quero uma unidade de pizza, não quero uma pizza, beleza?